Nesse vídeo eu vou te explicar como a Livre Contabilidade vai te ajudar a pagar menos impostos. Tudo de forma legal dentro da legislação. Muitas pessoas pagam mais impostos que o devido por falta de orientação correta. Para que você possa ter mais lucro, mais dinheiro que iria pagar para o governo para reinvestir no seu negócio. Esqueça a burocracia fiscal do dia a dia. A regularização da sua empresa na Livre Contabilidade vai ser bem mais simples que você imagina. Você não vai perder tempo e energia com burocracia e vai focar somente no seu negócio, que é o que importa. Se você tem a sensação que paga muito imposto e que precisa de mais tempo para o seu negócio, a metodologia da Livre Contabilidade vai te ajudar. Segundo informações do IBGE, 95% dos contribuintes brasileiros, em algum momento, recolhem imposto indevido pela complexidade da legislação tributária brasileira. A Forbes fez uma matéria recente em que as empresas pagam, em média, 5 bilhões de impostos indevidos, média de R$100 mil por CNPJ ativo. Você pode estar nesse momento de estar recolhendo imposto maior por falta de orientação correta. Por isso, o método é tão eficaz, porque evita que contribuintes caiam nessas armadilhas tributárias. Vamos te mostrar como você pode reduzir esses impostos, dependendo do caso, até pela metade. Essa explicação são para os profissionais liberais, que trabalham como pessoa física ou jurídica. E quem são esses profissionais liberais? São os advogados, arquitetos, professores, produtores digitais, engenheiros, psicólogos, consultores, profissionais de TI, dentistas, médicos e vários outros. Esses profissionais têm desafios únicos em termos de tributação. Eles precisam de uma abordagem personalizada e que o método PEC oferece. Para empreendedores em crescimento, negócios que estão começando podem se beneficiar enormemente do planejamento tributário estratégico individualizado. Eles precisam otimizar seus recursos e garantir conformidade fiscal para crescerem com solidez. Também para as empresas com desafios tributários, empresas que enfrentam situações tributárias complicadas, seja devido à natureza de sua operação ou devido à mudança nas leis fiscais. Podem encontrar no método PEC a solução para desembaraçar essas armadilhas tributárias. E também para negócios que buscam eficiência e automação. Empresas que querem modernizar sua comunicação, integrando tecnologia e automação para melhorar a eficiência, se encaixam perfeitamente no método PEC. E também para empreendedores que valorizam relacionamentos próximos e humanizados. Empresários que buscam não só soluções fiscais, mas também valorizam um serviço que oferece proximidade, atenção personalizada e um relacionamento mais humano. Esse é um dos pilares do método da Livre Contabilidade. Saiba que eu te entendo, empresário. Eu sou empreendedor, pago imposto mensalmente e até já paguei indevido por falta de planejamento. Sei o quanto é difícil ter um sócio que participa somente na parte boa, somente nos lucros da empresa e nunca nos gastos, que é o governo. Abri meu escritório em 2010 e no início as coisas eram muito difíceis. Não tinha muitos clientes e, consequentemente, quase nenhum lucro, porque éramos somente mais um escritório de contabilidade, que tratavam todos os clientes iguais e somente gerava guias e conferia documentação para os clientes. Trabalhava somente sob demanda. O cliente solicitava documentação ou algum serviço e simplesmente atendíamos o cliente, que ele não via valor no que fazíamos. E hoje realmente entendo que ele estava certo na época. E ainda para completar, grande parte do recebimento ficava nos impostos porque não tinha o meu negócio planejado. Mas isso mudou, e mudou tanto que hoje temos mais de 1.000 clientes e mais de 50 colaboradores. Estamos entre os maiores de Uberlândia, em um mercado em que a concorrência é extrema. Isso só consegui porque começamos a focar em não ser somente mais um contador, e sim mostrar para o cliente que eles precisam ter lucro.
Não só mostrar, mas dar os caminhos para que isso aconteça. Todo cliente tem a preocupação em faturar, em crescer o seu negócio, mas o lucro quase sempre fica pelo caminho. Começamos a criar estratégias para os nossos clientes reduzir a quantidade de pagamentos de impostos através de análises individualizadas e planejamentos estratégicos com brechas na legislação. Tudo dentro da lei para que no final eles tenham mais lucro, mais dinheiro. E deu muito certo. Conseguimos reduções de impostos na maioria dos clientes. Em alguns casos, reduções de até 50%. E funciona para empresas que faturam de R$10.000 por mês até para empresas que faturam mais de R$1 milhão. Sempre tem a possibilidade de estar pagando o imposto devido, independentemente do tamanho da empresa, desde que não estejam bem planejados. Foi aí que eu entendi duas coisas importantes: que toda empresa tem que ser planejada, independentemente do tamanho e da fase, para pagar menos imposto possível dentro da lei, para se ter mais lucro, mais dinheiro. E que a proximidade com o cliente, a individualização de cada negócio é a chave do sucesso para o planejamento para a eficiência tributária. Diante dessas reduções de impostos dos meus clientes, através do que chamam de método PEC, planejamento da economia contínua, em que tem dois pilares principais, que é a proximidade com o cliente, para entender cada negócio, e o planejamento para a redução de impostos e aumento dos lucros. As coisas fluíram. Conquistei escala na minha empresa contábil, pois vários clientes começaram a pagar menos impostos, isso tudo porque o método é validado e gera economia real a praticamente todos os clientes. Já que conseguimos nos estabelecer no nosso local, somos um dos maiores de Uberlândia, por que não expandir para a contabilidade online? Queremos mostrar para os empresários que existe uma contabilidade online que pensa no lucro do cliente. Não somos somente mais uma contabilidade online comum que trabalha somente sobre demanda para geração de guias. Pensamos no seu negócio e queremos somente que você fature, mas também que você tenha lucro no final do mês através da redução de impostos. Por isso, estou fazendo essa explicação e passando esse conteúdo para ajudar mais empresários a pagar menos impostos. Todo dia tem alguém pagando imposto a maior por falta de orientação correta. Perdem dinheiro em impostos que poderia ser reinvestido no próprio negócio ou ficaria como lucro na empresa. Sempre que você for pagar o imposto, se pergunte: fiz o planejamento tributário? Esse é realmente o valor correto a ser pago? A maioria das contabilidades online do mercado tratam os clientes de forma genérica, não tratando a peculiaridade de cada negócio, fazendo as tratativas automatizadas na parte estratégica da operação, onde você praticamente é seu próprio contador, preenchendo e realizando todos os cadastros e tratativas. A nossa contabilidade online, através do método PEC, é personalizada para cada cliente e proativa, onde queremos entender a individualidade de cada negócio, focando sempre em economia e eficiência da operação, com o planejamento individualizado para cada negócio. Um caso recente exemplifica muito isso que eu estou falando. A personalização de cada cliente gera economia. Recebi a Gabriela, uma cliente médica, jovem, recém-formada, para fazer sua primeira declaração de imposto de renda. Pessoa física, depois de formada. E na empolgação, ela recém-formada só se preocupou em trabalhar e em exercer a profissão, que é o que todos fazem. Porém, ela não procurou um especialista para as devidas orientações tributárias. Ao pegar as informações, ela me passou a seguinte situação: que recebia em média R$20.000 mensais em atendimentos particulares e plantões como pessoa física. Quando fiz a declaração de imposto de renda de todo o recurso do ano, deu um rendimento total de R$240.000 e um absurdo de R$51.000 de imposto de renda pessoa física anual. Após o susto, ela não quis correr o risco e ter algum recebimento futuro com o fisco, declarou 100% e fez o recolhimento do tributo. Após a aplicação do método da livre contabilidade com o planejamento correto, a mesma, no decorrer desse próximo ano,
irá recolher na ordem de R$25.000, ou seja, economia de 50% sobre os seus impostos, que significa R$25.000 de economia em um ano. Reduzimos pela metade os seus impostos. Com o planejamento correto, além da redução significativa de impostos, ela ainda está recolhendo imposto da forma correta, está contribuindo para o INSS com um bom valor que pode ter retorno sobre os recolhimentos em uma eventual maternidade, afastamento ou até mesmo aposentadoria. E com a economia de R$25.000, ela pode desde fazer uma viagem, investir no futuro ou investir no seu próprio negócio, com dinheiro que seria pago em impostos sem retorno algum do governo. Essa é uma das principais armadilhas tributárias, a escolha da forma de recebimento dos recursos e do regime tributário em que você irá operar a sua atividade, e a decisão errada pode te custar muito dinheiro no decorrer do tempo. Na livre contabilidade, cada negócio é planejado de forma individual. Outra armadilha tributária comum no meio empresarial é a sonegação fiscal. Empresários não planejam e não declaram o total de seus rendimentos para recolhimento de menores impostos. Porém, com a automação das informações, o fisco possui todas as informações relativas à sua empresa e muitos empresários são surpreendidos por multas altíssimas, às vezes até inviabilizando o seu negócio. Aqui na Livre Contabilidade, realizamos o planejamento para que as empresas estejam sempre operando 100% sem riscos fiscais e pagando menos impostos, sempre dentro da lei. Nas contabilidades online tradicionais, muitas vezes os processos burocráticos são realizados pelo próprio empresário, de forma manual, sempre propenso a erro e tomando a maioria do tempo do empresário no dia a dia. Aqui na Livre Contabilidade, a parte burocrática fica toda em função da contabilidade, simplificando todos os processos fiscais de legislação do dia a dia através da automação, do que é repetitivo e não precisa de análise para tomada de decisão, liberando o empresário para concentrar no que realmente importa, que é melhorar e crescer o seu negócio. Como você se sente em relação ao seu contador, que tem uma distância enorme entre vocês e que não existe proximidade, que ele não entende o seu negócio a fundo? Não se preocupe, você não está sozinho. Essa é a forma tradicional do mercado em relação entre cliente e prestador de serviços de contabilidade. Mas na verdade, eu acredito que você deveria se preocupar e muito se a relação esteja assim. Pode estar perdendo a oportunidade de economia, porque eu entendo que a chave para um negócio de sucesso é a comunicação e a proximidade e entendimento entre contador e cliente, para tornar as estratégias fiscais eficazes e não ter problemas legais por falta de informações corretas. Um dos pilares da livre contabilidade e do método PEC é o atendimento personalizado e o relacionamento próximo, garantindo que as necessidades e objetivos dos clientes sejam sempre a prioridade, que se baseia em entender profundamente cada negócio, resultando em economias e soluções mais eficazes e personalizadas para que mesmo tenha lucro com redução de impostos. No método PEC, Planejamento da Economia Contínuo, um método comprovadamente eficiente e legal para diminuir seus impostos. Olha só o que vamos fazer por você ao entrar na livre contabilidade. O que eu chamo de fase zero. Aqui você ganha uma reunião individual com o nosso time de contadores para ver quais são os melhores caminhos que sua empresa deve seguir para reduzir a quantidade de impostos pagos e tudo de acordo com a lei. Na fase 1, vamos tirar a sua empresa das armadilhas tributárias, que pode estar fazendo você pagar imposto indevido. Aqui é aplicado a análise da situação atual e o planejamento tributário da sua atividade, para reduzir seus impostos dentro da legislação. Na fase 2, eu chamo de liberdade da burocracia. Nosso sistema é automatizado para economizar o seu tempo de comunicação e resolução de problemas contábeis fiscais do dia a dia. Que o empresário não gaste sua energia desnecessária para focar o seu tempo no seu negócio, para crescer o seu negócio. Aqui é aplicado a definição das estratégias de ações da empresa e as ferramentas de integrações para facilitar o seu dia a dia. Na fase 3,
é o relacionamento cliente-contador. Tendo um relacionamento próximo e individualizado no atendimento, para tornar as estratégias fiscais assertivas e evitar problemas legais, sempre gerando economia tributária ao empresário. Aqui é aplicado o que eu chamo de proximidade de liberdade e de lucro do empresário, onde ele começa a colher os frutos da parceria, mais tempo para o seu negócio e mais lucro. E aqui também aplicamos a revisão anual do planejamento, para entender se teve alguma alteração na atividade de faturamento, se podemos melhorar a eficiência do negócio ou reduzir mais impostos, porque as atividades mudam com o tempo. Essa é a trilha e o ciclo que a sua empresa terá dentro da livre contabilidade, sempre focando na proximidade com o cliente, atender a legislação e pagar menos impostos, para que a empresa tenha sempre mais lucros. A livre contabilidade, com o método de planejamento da economia contínua, tem os seguintes entregáveis: aplicação da metodologia que te faz pagar menos impostos e ter mais lucros. Tem a liberdade da burocracia fiscal do dia a dia para você focar no seu negócio. Tem atendimento individualizado e humanizado para entender cada negócio a fundo e entregar o melhor planejamento para cada negócio. Tem também o suporte individualizado por especialistas do seu segmento. E claro, temos a contabilidade completa, com toda a burocracia da legislação inclusa na mensalidade, sem você se preocupar com nenhuma situação, para estar sempre regular com o fisco. Além desses entregáveis citados, os bônus em contratar a livre contabilidade são os seguintes: abertura de empresa grátis, sem burocracia, sem precisar se preocupar com documentação e com o fisco. Tudo por nossa responsabilidade. Tem também, caso você já tenha CNPJ, migração de contabilidade grátis. Todas as informações necessárias para realizar a troca de prestador de serviço por nossa responsabilidade, sem você se preocupar com nada. E tem o que eu acho mais importante: a análise da situação atual da pessoa jurídica e da pessoa física. E caso tenha algum problema, o serviço de regularização sem custos, para iniciar um novo ciclo da sua empresa sem problemas fiscais junto à livre contabilidade. E tem também atendimento por reunião para resolução de problemas. Nenhuma contabilidade online do mercado tem esse atendimento, esse suporte humanizado ao cliente. Com toda a complexidade tributária, é de suma importância ter uma contabilidade com o nosso método, sempre próximo ao cliente, para evitar pagamentos indevidos. Os investimentos nas nossas mensalidades são insignificantes. Uma economia gerada pode nos pagar por anos. Para nos ter como parceiros do seu negócio, os planos mensais são os seguintes: R$ 649 para empresas que faturam acima de R$ 100 mil, R$ 459 para empresas que faturam entre 30 e 100 mil reais, e apenas R$ 199 para empresas que faturam até 30 mil reais. Se você quer ter acesso à contabilidade online completa, com método que vai te fazer pagar menos impostos e ter mais lucros, te livrar da burocracia do dia a dia, que drena a sua energia e o seu tempo para focar no seu negócio, clique no botão abaixo e venha para a Livre Contabilidade. Obrigado! Te aguardo na reunião inicial para começarmos o seu planejamento para a economia contínua aqui na Livre Contabilidade.